A palavra de hoje é essa: se prepare para o crescimento. Se prepare para o crescimento. Quero muito que você abra comigo a sua Bíblia em aos Hebreus capítulo 11. Abra a sua Bíblia, por favor, seja ela física ou digital. Aos Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6. Aos Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6, diz assim o texto sagrado: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que o buscam. Feche os olhos por um instante só. Pai, nós queremos muito ouvir a sua voz, queremos ser edificados mais uma vez pelo Senhor. Sua palavra é uma espada de dois gumes, e a sua palavra consola, sua palavra exorta, sua palavra edifica, e nós amamos a sua palavra, e cremos na sua palavra, na veracidade da sua palavra. Fale conosco, Senhor, por meio da sua palavra. O que eu te peço é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Nós precisamos, de forma intencional, exercer a nossa fé para vivermos um grande crescimento esse ano. O texto que eu li nos ensina sobre duas óticas sobre a fé. Primeiro, que a fé ela é intencional. Então a fé é como um músculo que você desenvolve. E segundo, que a fé ela é recompensada. Primeiro, a fé é intencional. Segundo, a fé ela é recompensada. Essa noite cheguei em casa, um dia de muitos eventos, um sábado de muitos eventos. Eu falei, está tarde. Era por volta de 23h40. Eu falei, eu vou correr. Eu não vou dar desculpas, que eu não tenho tempo. Eu vou correr. Eu tirei um tempo da noite, antes de dormir, eu falei, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou exercitar. Porque o meu músculo tem que ser desenvolvido. Assim como o músculo desenvolve através de disciplinas, também o nosso espírito é assim. Também a nossa fé é assim. A nossa vida em geral é assim. Então a fé também é esse músculo que você desenvolve. E bispo, como que eu vou desenvolver a minha fé? A gente sabe, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela palavra, e a palavra que vem de Cristo. Enquanto a palavra é pregada, esta fé está crescendo em você. Essa fé também está aumentando dentro de você. Diz a Bíblia, Romanos capítulo 4, versículo 20, que é nesse ambiente aqui que a nossa fé se fortalece. É nessa manhã, em um lugar como esse, que a nossa fé ela é fortalecida pelo Senhor. Como a fé se manifesta? Aos Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é este firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, como a fé se manifesta? Fé é convicção, e convicção daquilo que é silencioso, daquilo que é, humanamente falando, invisível. Então a fé é ver o invisível, a fé é escutar aquilo que é inautível. Alguém pode falar, bispo, mas é difícil para mim porque eu tenho dúvidas. Então se eu tenho dúvidas, eu não tenho fé. Mas quem foi que disse que a fé é simplesmente isso, ausência de dúvidas? Porque não é. Porque eu também tenho dúvidas, eu também tenho questionamentos, eu também tenho perguntas, eu também tenho muitas indagações, porque eu sou gente, você é gente, e se nós somos gente, nós somos cheios de dúvidas. Sempre falamos o porquê disso, o porquê daquilo, porquê que Deus me permitiu passar por isso na vida, o porquê que eu perdi o controle disso,
O porquê que eu estou enfrentando essa dificuldade, essa luta, essa dor, essa pressão. A verdade é essa: fé não quer dizer ausência de dúvida, fé é presença da crença. Mesmo que eu tenha dúvidas, perguntas e muitas indagações, eu decidi acreditar, porque fé não é simplesmente um sentimento que vem que vai, fé é uma escolha, fé é uma decisão. Eu escolho andar por fé e não por vista. Não faz nenhum sentido para mim, mas eu escolho acreditar, porque o medo quer me boicotar, o medo quer me sabotar, o medo quer me paralisar, mas a fé vai me fazer saltar. E saltar para onde? Para o ano do meu crescimento, para o destino que Deus tem para a minha vida. A fé é essa decisão, a fé é essa escolha. Eu não viverei engessado, paralisado, amarrado, preso, não. Eu decido acreditar, eu decido confiar naquilo que o Senhor me diz, aquilo que a palavra de Deus diz para mim. Isso é fé. A fé se manifesta assim. Tiago fala que não basta você falar eu creio em Deus, porque os demônios também creem, e eles estremecem diante de Deus. Então, crer que Deus existe é uma coisa elementar, os demônios fazem isso muito bem. Agora, o que Deus quer de você é que você creia que Ele é o Senhor, Ele é o provedor, Ele é o sustentador, e Ele nunca, vou repetir, Ele nunca vai falhar no propósito que Ele tem para a sua vida, de guardar você, de direcionar você, de conduzir você em uma estrada e um caminho de vida, e vida abundante nele. Fé, diz a Bíblia que o justo viverá pela fé. Então um cristão é conhecido pela sua fé. A marca de um cristão é a sua fé. Diz a Bíblia que a fé se manifesta assim: eu ando pela fé, eu vivo pela fé e eu enxergo através da fé. Então a fé traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos agora são para mim acessíveis por meio da fé, através da fé. Então a fé traz essa capacidade. Então, enquanto a fé precede, o intelecto segue. A fé vem antes. Você crê para ver e não vê para crer. A fé se manifesta nisso. Essa é a fé sobrenatural. Mas bispo, mas eu perdi o controle das coisas na minha vida. Mas quem foi que disse para você que Deus te fez para ter controle de alguma coisa? Deus te fez para ser dependente dEle, unicamente dEle, exclusivamente dEle. Aí você entende isso. Deus permite que as suas dificuldades se transformem em impossibilidades, para que sejam então chamadas de milagres. Porque se você não pode, Deus pode fazer por você. A fé se manifesta assim. Agora veja, a origem da palavra recompensa, aqui no versículo que lemos, possui uma variação na última sílaba, que transforma esta palavra. O sentido da palavra é de pagar o que se deve, para recompensar com extravagância. Um Deus que recompensa com extravagância. Um Deus de recompensas. Por quê? Porque Deus é um Deus de favor e é um Deus de graça. Por que Ele recompensa? Porque Ele escolheu recompensar você. É o caráter de Deus recompensar pessoas. Essa é a vontade do Senhor. Ele decidiu, é da sua natureza recompensar pessoas. Então, bispo, o que eu posso fazer hoje para viver este crescimento? O que fazer para viver um grande crescimento em minha vida? Primeiro, ative a sua fé no sobrenatural. Ative a sua fé no sobrenatural. Olha o texto que lemos, aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé faz que a realidade do céu invada a terra. A fé faz isso. E nós somos chamados para quê? Para implementar o reino dos céus.
É o reino dos céus, é o reino de Deus, que colide com o reino de trevas. É o reino de Deus que sempre vence, é o reino de Deus que sempre prevalece, é o reino de Deus, como Cristo orou, Mateus capítulo 6, versículo 10, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que não venha a ser feita a minha vontade, mas a tua vontade. É o teu reino. Então muitos cristãos arrependem-se o suficiente para serem perdoados, mas não para ver o reino. Hoje Deus quer te mostrar o reino. Bispo, o que é isso? Não se contente com o natural, não se contente com o comum, não se contente com o provável, não se contente com o convencional, não se contente com essas coisas. Deus tem para você o sobrenatural. Vou repetir, Deus tem para você o sobrenatural, é uma vida no sobrenatural. Diga aleluia por isso. Uma vida no Espírito. Então não tem essa coisa. Alguns pensam que a vida cristã é tipo isso aqui: eu vou morfar, igual Paulo Ranger. Alguns até falam, eu vou entrar no Espírito. Olha, agora eu vou entrar no Espírito. Não, você não vai entrar no Espírito. É uma vida no Espírito. Então você não vai morfar, meu filho. Não é assim que funciona. É uma vida nele. Então o desafio da fé não é domingo, é segunda. É quando acaba o culto público. Quando você vai para casa, para o trabalho, para a sua empresa, para os seus negócios. É quando ninguém te vê. É assim que se manifesta. Então, como ativar esse sobrenatural? Alguns conselhos para você. Fique conectado com o Espírito Santo. Tenha períodos intencionais de oração. Faça jejuns e votos. E valorize o ambiente da família espiritual que você está inserido. Esteja conectado com o Espírito Santo. Tenha períodos intencionais de oração. Faça jejuns e votos. E valorize o ambiente espiritual que você está inserido. Quando você faz do céu a sua prioridade, o céu prioriza você. Bispo, eu não estou entendendo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitudes. Atitudes. É a sua ação de fé que provoca a reação de Deus. Bispo, me mostra na Bíblia quem sofreu de hemorragia. Lembra daquela mulher? Fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com aquilo. Ação de fé, tocar em Jesus. Lembra de Jairo, filha moribunda, de quase 12 anos? Se prostra diante de Jesus? Ok, ação de fé. Lembra de Pedro, sair do barco, andar sobre as águas? Ação de fé. Você se recorda de um centurião em Cafarnaum que vai até Cristo, libera uma palavra? Ação de fé. Você lembra de um paralítico, onde 4 amigos abriram o buraco para descer ele de lá, do buraco? Ação de fé. Você lembra de Zaqueu subindo na árvore para ver Jesus? Ação de fé. Toda ação de fé provoca a reação do milagre de Deus. É assim que funciona. Atitudes. Então, como viver este crescimento? O que fazer para viver um grande crescimento esse ano na minha vida? Segundo, creia no poder da palavra de Deus. Vou repetir, creia no poder da palavra de Deus. Texto que lemos, aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, parte B diz: pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. A palavra de Deus tem que ocupar o lugar central da nossa vida. Em um tempo de tanta prostituição da palavra, de tanta banalização do que é de Deus, aqui nós estamos declarando essa verdade eterna, a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa bússola. Vamos lá. A palavra de Deus é nosso martelo. A palavra de Deus é nossa espada. A palavra de Deus é nosso escudo. A palavra de Deus nos direciona em um mundo de caos, em um mundo perdido, em um mundo sem Deus.
A palavra de Deus é aquilo que precisamos, é o remédio que precisamos, é a solução que precisamos. A palavra de Deus, nossa vida está pautada onde? Na palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você, na carta de Judas, diz assim, no versículo 3, é um livro de um capítulo só, fala assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Uma vez foi dada aos santos. Batalhem pela fé. Lutem pela fé. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu estou exortando vocês a batalhar por esta verdade, porque diz a Bíblia, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, vamos lá, a verdade vos, Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo perece porque lhe falta o, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, crescei na graça, crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que desça um anjo aqui hoje e fale alguma coisa que não esteja nas escrituras, a gente fala anátema, ficaremos sempre com a palavra. Vou repetir, ficaremos sempre com a, não, eu vou gritar, ficaremos sempre com a palavra. Nós somos uma igreja pentecostal, diga amém. Nós somos uma igreja pentecostal, porque nós acreditamos no quê? Acreditamos no mover do Espírito Santo, nos dons espirituais, liberação do Senhor. Então nós acreditamos nisso, nos movemos assim como uma igreja pentecostal. Somos uma igreja continuista, cremos na continuidade dos dons espirituais. Os dons espirituais fluem, se movem, se revelam em nosso meio. Mas ouça o que eu vou dizer, nenhuma experiência sobrenatural é maior que a palavra de Deus. A palavra é o limite, a palavra rega, a palavra de Deus é a base que temos. A poderosa palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, cresça na graça e cresça no conhecimento. A palavra. O zelo que temos pela palavra, isso tem que consumir você. Isso tem que consumir você, crer no poder da palavra. Não é o bispo, é a palavra. Não é o pastor A, B ou C, é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sempre que eu vejo alguém com muita expectativa em mim, com uma revelação, eu já travo na hora. Falo, quando eu vejo alguém que chega em mim apenas por causa de um dom, eu digo, não, eu não posso tomar o lugar que não é meu. Esse lugar não é meu. Esse não é meu lugar. Não sou adivinho nem curandeiro. Eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Eu sou um instrumento da palavra de Deus. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras de persuasão, palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o dunamis, é o poder real, o poder em ação, é dinamite espiritual. Meu filho, Deus te entregou uma dinamite espiritual, para você destruir todas as obras do diabo, aleluia. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Deus te deu poder e autoridade, aleluia. Deus te deu poder e autoridade, Deus te deu poder e autoridade. Paulo fala aqui nesse texto, sobre um poder de Deus, para nos revestir de habilidades que são sobrenaturais. Então receba hoje, cada palavra rema que Deus tem para você, cada palavra rema que Deus tem para a tua casa, que Deus tem para a sua família. Leia a palavra, não só para receber conteúdo bíblico, mas para experimentar os efeitos da palavra de Deus. Eu vou dizer algo para você, a Bíblia não é um livro de conhecimento, não é um livro de arqueologia, de histórias ou filosofias, não é. A Bíblia não é esse tipo de livro. Muita gente hoje transformou a Bíblia apenas em um livro de conhecimento, para aumentar o seu conhecimento. A Bíblia não é esse tipo de livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, não só para extrair conteúdo. Leia a Bíblia, para que a Bíblia, que é a palavra de Deus, fale com você
Isso aqui é leitura bíblica personalizada. É você ler o texto, aplicar o texto na sua vida. Sabe o que mais tem por aí? Gente que só lê a Bíblia para pregar, ou para um estudo, para um seminário, para um curso, para falar no GI. A Bíblia é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. A Bíblia, quando lida, quando entendida e quando aplicada, muda tudo, transforma tudo. Seja um crente bereano, tudo muda. Você ouve a palavra, você pergunta, escuta a pregação, fala assim, não entendi isso, deixa eu ver na Bíblia. Leia, medite, busque, cresça na palavra. Cresça na palavra. Sabe, as antigas veredas serão para você novamente doces, novas e atraentes. Eu declaro em nome de Jesus Cristo essa palavra. Não, eu declaro a palavra. Estou declarando a palavra, eu vou repetir. Declaro a palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus que fala isso para mim e para você. Nós teremos novamente fome pela palavra. Vou repetir, fome pela palavra. Confesse essa verdade, fome pela palavra. Então a intimidade com a palavra vai trazer visão para você. Diga aleluia. E por último, para a gente terminar, como viver um grande crescimento? Terceiro e último, faça a sua parte no processo. Faça a sua parte no processo. O texto diz, aos Hebreus 11:6, texto que lemos, Deus recompensa aqueles que o buscam. Vou repetir, Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus pode fazer tudo sem você, não pode? Mas tem coisas que Ele resolveu fazer com você. Se Ele quisesse, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas tem coisas que Ele resolveu fazer com a gente. Então, bispo, eu posso ser parceiro de Deus nisso? Pode. Eu posso fazer parte desse processo? Pode. É o que o texto está dizendo. Você pode. Esse processo para o seu crescimento. Então, o que fazer para viver um grande crescimento? O que você tem que fazer nesses dias para que isso seja na sua vida realmente potencializado? Perdoar? Ou oferecer perdão? Renunciar a algo que Deus já te pediu? Pensa comigo. Priorizar a sua espiritualidade? Dedicar mais tempo para a leitura devocional e para a oração? Está falho nisso? Entrar na rota de crescimento da igreja? Maturidade de impacto, escola de discípulos, escola ministerial, escola pastoral. O que você tem que fazer? O que tem que ser na sua vida realmente ajustado agora? Perdoar ou oferecer perdão? Renunciar a algo que Deus já te pediu? Priorizar a sua espiritualidade? Dedicar mais tempo para o devocional, para a oração? Entrar na rota de crescimento aqui na igreja? O que você tem que fazer? Como realmente viver esse grande crescimento? Viver aquilo que Deus tem para nós. O que tem que ser ajustado, o que tem que ser mudado? Porque tempo em oração não é tempo gasto, é tempo investido. Quem começa o dia orando, não termina o dia murmurando. Porque é o remédio contra desastres da vida. Não tem nada que a oração não mude. Não tem nada que uma vida de devocional realmente não mude. Não tem nada. E o que tem que ser feito na sua vida? Para que você viva realmente um grande crescimento. Se coloque em pé, por favor. 1. Viva todos os dias pela fé. 2. Renove sua mente pelo poder da palavra de Deus. E 3. Veja o seu futuro pela fé e caminhe em direção a Ele com perseverança. A palavra nos ensina. Livro do profeta Isaías,
capítulo 64, no versículo 4, porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu, um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: aqueles que esperam nele, esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós decidimos esperar nele, e esperar aqui é confiar. A palavra esperar fala sobre confiar, é a sua fé que se manifesta. Então eu creio nele, eu confio nele, e ele recompensa aqueles que se movem em fé, aqueles que andam em fé, aqueles que vivem esta fé prática, esta fé de verdade, não uma fé trivial, uma fé de verdade, uma fé genuína, não a fé apenas do domingo, a fé da segunda-feira também, não a fé da reunião pública da igreja, não a fé que vai com você para a sua casa, a fé de verdade, a fé que te faz ver aquilo que Deus vê, fé, essa fé, a fé que te faz ver o reino dos céus.